Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a esperança de todo salvo, o desejo de estar no céu, o desejo de estar com o Senhor. Estamos na última lição de nosso trimestre. Quantas bênçãos recebemos! Quantas coisas aprendemos a respeito do apóstolo Paulo, de sua personalidade, de sua dedicação, do amor pela igreja, do zelo pela doutrina e agora da esperança de estar com o Senhor. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma e última pré-aula da Escola Bíblica Dominical de nosso trimestre e do ano de 2021. O título de nossa lição, A Gloriosa Esperança do Apóstolo. O texto áureo está em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática inserida em nossa lição diz assim: a verdade gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Quantas coisas boas encontramos nesta lição. A leitura bíblica em classe deve ser lida com os alunos, o professor deve analisar isso e olhar para o texto com muita atenção. Segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, depois 1 Tessalonicenses 5, que vai do 1 até o versículo 11. Temos os objetivos gerais da nossa lição, objetivos específicos e objetivo geral. Enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Vamos introduzir então nosso assunto, vamos começar. A última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações desta vida. Esta é uma grande verdade. Como está a sua esperança? Como está o seu desejo pela vinda de Jesus? Essa esperança é a fonte de força dos fiéis que se apegam naquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Esperança relaciona-se de forma especial com o caráter de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Esta esperança, a esperança dos justos, é porque Deus prometeu e nós cremos naquilo que Deus prometeu. Tudo o que o Senhor prometeu, nós acreditamos. É nela ou nessas promessas que estamos nos segurando. Nas cartas de Paulo, a esperança cristã inclui a fé em Deus e no ato salvífico de Cristo no Calvário. E percebe-se também que a esperança tem um caráter escatológico, relacionado a coisas dos últimos dias, as coisas do futuro. No texto base deste tema, deparamos-nos com o apóstolo Paulo alertando a igreja de Tessalônica para as coisas que poderiam destruir a esperança. Em meio ao sofrimento, o crente precisa apegar-se à esperança nas promessas de Cristo, nas promessas de Deus. Observe bem isso. A esperança é a fonte da força presente para os fiéis que creem no que Deus realizou em Cristo. E a garantia desta esperança está no fato de que o Espírito Santo fortalece a nossa fé. E que se morrermos,
temos uma herança eterna com Deus em sua glória. Quando Paulo foi a Roma, ele sabia que ele enfrentaria o fantasma da morte, estaria muito mais perto da morte, mas não se deixou esmorecer, não desanimou, não ficou alarmado, assustado. Não, mas ele tinha uma certeza tremenda, íntima, com algo superior na eternidade. O tópico de número 1 vai dizer a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício. Uma vida controlada pelo cronômetro divino. Paulo sabia que o tempo de sua partida estava chegando. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus estava sabendo que estava chegando a sua hora. Houve momentos que ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando se aproxima, ele diz, é chegada a hora. Observe bem, a sua partida não seria vista como decepção. Paulo não estava decepcionado, triste ou frustrado. Não. Paulo não está relacionado, não está escrito ou não está fazendo parte daqueles homens. Homens que morreram decepcionados com a vida, com a sua profissão, com o que fizeram. Muitos que fizeram até grandes feitos se decepcionaram com a vida, mas Paulo não. Paulo está satisfeito. Ele viveu para Deus. Tinha certeza de seu chamado. E quando estava para morrer, não se desesperou. Poderia estar subindo o morro ou indo para fora da cidade onde morriam as pessoas, os condenados, e dizendo, não valeu a pena sofrer tanto para agora chegar aqui, nesse estado, é injustiça da parte de Deus. Não, ele não se desesperou. Se entregou como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Era uma oferta de libação derramada sobre o altar do Senhor. Oferta de libação era feito ou com vinho, ou sangue, água, que se derramava em cima do altar e corria pelo chão. O sangue de Paulo seria derramado em cima daquele cepo, que para Paulo o cepo não passava de um altar, aonde ele seria oferecido ao Senhor. Que coisa tremenda, que certeza na alma. O ponto de número 2 diz, combati o bom combate. Quando ele declarou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o apóstolo dos gentios estava tranquilo em poder morrer com certeza de ter concluído sua carreira. Nessas palavras, Paulo trazia à memória toda a sua história, com erros, acertos, sim. Não tinha de que se arrepender, pois era um legado que este havia deixado para muitos de seus discípulos, muitos de seus companheiros dos últimos anos, como Timóteo, Tito, Silas, Tíquico, Erasto e outros, Epafrodito, Trófimo, Priscila e Áquila e muitos outros. E para nós também. O mesmo estando sozinho, tá? Mesmo ele estando lá na prisão, sozinho, esperando o momento de sofrer o martírio, Paulo podia olhar para o presente da sua vida naquele momento com uma atitude serena. Ele sabia que não podia evitar a morte física. Por isso também sabia que a sua morte seria, no mínimo, um alívio para as suas cargas emocionais e ministeriais. Ele levou durante muitos anos, sofreu muito, mas agora ele chega no clímax de sua vida.
Parece que Paulo não está sendo levado para morrer, está sendo levado para receber um troféu. Que alegria no coração do salvo. Deixar o corpo e galgar o céu na presença de Deus era uma conquista maior para Paulo. Simplesmente para Paulo era: estou mudando de endereço. Ele declarou aos coríntios: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aos filipenses ele diz o desejo de partir e estar com Cristo, porque este ou isto ainda é melhor. Que tremendo isso. Terceiro ponto, gratidão e esperança. Duas frases que definem o final da vida de Paulo. Acabou a carreira e guardou a fé. Começou muito bem e terminou bem. Muitos começam bem, porque começar bem, muitos começam. Mas a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Há um ditado popular, não é bíblico, é popular, que diz: não quero ver quem bem começa, eu quero ver quem bem termina. Salomão começou bem, mas se corrompeu em seu reinado. O rei Asa começou muito bem, mas abandonou o Senhor e morreu doente dos pés, sem honrar a Deus. Gideão começou bem, mas seu coração vacilou no final. Muitos outros na história sagrada. Pergunte aos seus alunos, professor, o que eles têm perdido ao longo da caminhada? O que eles têm perdido? Muitos perderam o ânimo, a fé, a esperança, o fervor, o temor. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente, para cada um que ama a vinda do Senhor. Estaremos muito breve nas mãos do justo juiz. Muito breve. Nós estamos então chegando para o tópico de número 2. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor, em 1 Tessalonicenses, Paulo fala. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção. Mas vamos ver só como é interessante a gente analisar isso. Havia uma preocupação na vida dos tessalonicenses. Era sobre a vinda de Jesus. E é muito importante a gente analisar isso, tá? Nós precisamos analisar que a vinda de Jesus talvez seja a preocupação para muitos aqui também, que estão me ouvindo, que vão ouvir o professor. Mas a vinda de Jesus está relacionado com duas palavras distintas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que são duas palavras no grego distinto. Parousia e também epifaneia. Essas duas, uma é rápido, uma é com velocidade, a outra é manifestação. Vamos ver as duas fases desta vinda. Analise comigo agora. Como é interessante. Como nós já falamos, são duas fases distintas. Vai ser o arrebatamento e depois a manifestação. A primeira será para os salvos, apenas os salvos em Cristo. Tanto os que morreram em Cristo, quanto os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento. Paulo fala isso
em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor, sim, o mesmo que nasceu numa manjedoura, o mesmo que andou nesta terra, o mesmo que curou enfermos e ressuscitou os mortos, o mesmo que carregou a cruz, o mesmo que foi morto nesta cruz, o mesmo que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, o mesmo Senhor que subiu aos céus e prometeu voltar. Que coisa tremenda, ele estará. Quem serão os participantes? Os participantes desse evento? O próprio Jesus, porque o mesmo Senhor descerá. E a Bíblia diz com voz de arcanjo, ou do arcanjo, o arcanjo estará presente, os mortos em Cristo, os vivos, e ele virá até as nuvens. Então será visível apenas para a igreja, para os salvos, e não para o mundo. Já na segunda fase, a vinda do Senhor será visível, e ele descerá em grande glória, e literalmente será visto pelo mundo, especialmente para os judeus. Será depois das bodas do Cordeiro, no céu, e no final da grande tribulação, na terra. Isso é muito profundo. Jesus virá com seus anjos e santos. Isso está em Apocalipse 19. Ele virá com seus anjos e santos, e aí se cumprirá também Apocalipse 1 e 7, em que todo olho o verá. Nesta fase, ou na segunda fase da vinda do Senhor, ele virá pessoalmente, pisará o Monte das Oliveiras, estabelecerá ali o julgamento das nações, vai livrar Israel da destruição dos exércitos confederados pelo anticristo, ele desfará todo o poder do anticristo e do falso profeta e implantará o reino milenial. Aí nós vimos também, neste mesmo tópico, no segundo, sobre a grande tribulação. As palavras de Paulo aos Tessalonicenses vai dizer o seguinte: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ira futura é um dos nomes que se dá à grande tribulação na Bíblia. Outros nomes, como angústia de Jacó, como o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, refere-se à grande tribulação. É aí que nos mostra claramente que a igreja não passará pela grande tribulação, como ensina algumas linhas de interpretação, algumas escolas de interpretação em relação ao arrebatamento e à grande tribulação, ensina a respeito da grande tribulação várias coisas. Por exemplo, encontramos escolas de interpretação que podemos chamar de pré-tribulacionista. É o que cremos. Seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas existe também alguém que acredita na mid-tribulacionista. Acreditam que a igreja ficará até a metade da grande tribulação na terra. É lamentável que muitos pregadores pentecostais estejam adotando a ideia do mid-tribulação. Não. Declarando que a igreja vai ficar aqui neste período da grande tribulação até a metade. A igreja não vai ficar aqui. A grande tribulação não é para a igreja, é para Israel e o mundo de então. Porque antes que o anticristo apareça definitivamente e assumir o governo definitivamente, a igreja será arrebatada. Existem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação inteira, e alguns dizem que nem para o céu ela vai ficar aqui para o milênio. Mas não é isso que a palavra diz. Nós seremos arrebatados ao céu.
A igreja não entrará na grande tribulação. Será tirada antes que o anticristo instale seu governo mundial. O anticristo será destruído na vinda do Senhor, na manifestação, lá na segunda fase, juntamente com o falso profeta, será lançado no lago de fogo. Com esse ensino, Paulo garantia aos Tessalonicenses que a esperança tinha conteúdo e valia a pena confiar e esperar no Senhor. Vamos lá. Nós temos o terceiro tópico e neste a gente vai para o encerramento de nossa lição e desse trimestre e deste ano também. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e estações. Tem sucedido ao longo da história da igreja a tentativa de alguns teólogos em separar os termos tempos e estações. Também utilizados por Jesus no último discurso que fez aos seus discípulos lá em Atos capítulo 1, quando ele fala, Jesus promete-lhes que haveriam de receber a promessa do Pai, que seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Só que os judeus entendiam que era neste período que haveria a restauração de Israel, e eles estavam ansiosos. Esse tempo era esperado por todo Israel. Os discípulos entenderam que poderia ser ali então. Aí Jesus olha para eles e fala com firmeza, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os judeus acreditavam de modo geral que o Messias, o filho de Davi, herdeiro de seu trono, faria esta restauração. Na verdade, o tempo da restauração do reino de Israel acontecerá sim, mas acontecerá depois da volta do Senhor em glória, lá no final da grande tribulação, quando o Senhor instaurar, instalar, estabelecer o reino milenial. Isso vai acontecer. Os tessalonicenses não deveriam preocupar-se com tempos e estações que envolve o dia do Senhor. Isso está ligado a Israel, mas não à igreja, mesmo sendo eles judeus. Alguns sendo judeus entre os gentios. Observe bem, a igreja vai participar do arrebatamento. Paulo queria deixar aos Tessalonicenses que a vinda seria repentina, como um ladrão na noite, especificamente para aqueles que irão experimentar de repente o sofrimento, o martírio e irão esperar o Senhor, mesmo morrendo em nome de Jesus. Os mortos em Cristo estão seguros, Paulo quer dizer. Não, alguns estavam negando a ressurreição dos mortos. Todos precisavam ter certeza de que o Senhor viria e ressuscitaria os mortos. Isso é incrível para nós também. O ponto de número 2, no tópico 3, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. A promessa em Joel, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, jovens visões, é confirmada por Pedro em Atos, na descida do Espírito Santo, lá no Pentecoste. E ainda se confirma em nossos dias. Uma das características do tempo do arrebatamento, da geração do arrebatamento, é a presença abundante do Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo. É o Espírito Santo o agente do arrebatamento. É o Espírito Santo na vida da igreja que é um prenúncio, um anúncio de que brevemente o Senhor voltará. O Espírito Santo, temas de nossa pregação, que é o terceiro ponto. Aos pregadores que me ouvem, aos pregadores de nossa época, uma pergunta:
Qual é o tema de nossas pregações? Qual é o tema? Muitas mensagens têm sido mais voltadas para o ego humano, para o triunfalismo, prosperidade e até são empolgantes, mas não apontam para o céu. Não podemos esquecer da mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro das nossas mensagens. O Espírito Santo e o arrebatamento da igreja é a mensagem urgente para nossos dias. Vamos concluir a nossa lição. Vamos concluir. Bendita esperança de Paulo deve ser nossa também, diz a nossa conclusão. Logo estaremos com Jesus, ou através da morte, ou através do arrebatamento. O apóstolo Paulo estava satisfeito pela vida que viveu para Deus e para a sua obra. Quando foi levado para ser decapitado, colocou a cabeça no cepo frio. E quando a lâmina da espada, igualmente fria do carrasco, quando ela desceu, Paulo fechou os olhos. E quando fechou os olhos, abriu novamente, já estava na presença de Jesus, aonde há plenitude de alegria. Que a nossa esperança não venha desfalecer, que nossa fé seja guardada esperando a vinda do Senhor. Prossiga avante, não desanime. Deus já preparou um lugar para nós. Deus abençoe e até o próximo ano.